Os jogadores do Internacional realizaram mais um treinamento no CT Parque Gigante, se preparando para o jogo desta quinta-feira contra a equipe do Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. A boa notícia foi Bruno Tabata, que aparentemente treinou normalmente, e com isso fica confirmado para a partida desta quinta-feira. Entretanto, a dúvida está em cima de Thiago Maia. O volante não apareceu nas imagens divulgadas pela atividade e, a partir disso, ainda é uma dúvida e pode ser substituído por Bruno Henrique no Rio de Janeiro. A gente fala sobre o grande momento de alguns jogadores colorados na data FIFA. Ricardo Matias marcou mais 2 gols pela Seleção Brasileira Sub-20 e marca uma sequência de peso com a camisa amarelinha. Ener Valencia encantou e marcou um gol absurdo pela seleção do Equador contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A gente fala também sobre a renovação de Gabriel Mercado, que ganha passos importantes em Porto Alegre com a presença do jogador aqui para realizar o seu tratamento. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 19 de novembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. Eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante com os portões fechados. O Inter divulgou algumas imagens do treinamento que tem algumas informações importantes pra gente trazer aqui. A principal delas é a presença de Bruno Tabata. Ele inclusive aparece comemorando um gol que ele marcou no treinamento. Ele participou da atividade. A gente não tem informação de que em condições ele participou dessa atividade, mas ele esteve presente. E a tendência é que o Bruno Tabata esteja à disposição para enfrentar o Vasco da Gama nesta quinta-feira. Na semana passada, ele ficou afastado dos treinamentos por uma questão de controle de carga física. Agora volta, está treinando e deve ir para o jogo como titular ao lado do Alan Patrick e do Wesley na partida contra o Vasco da Gama. A dúvida é Thiago Maia, que este não apareceu nas imagens divulgadas pelo Internacional nessa atividade. O Thiago Maia saiu no treinamento de ontem com dores musculares e muito provavelmente será um desfalque para a partida contra o Vasco, dando lugar a Bruno Henrique no time titular. Um provável Inter tem Rocher no gol, a defesa de Brian Aguirre, Vitão, Rogel e René. Meio campo com Fernando voltando ao time, Bruno Henrique, Tabata, Alan Patrick e Wesley, com Borré no comando de ataque, um provável time do Internacional. Eu falei de Rocher, eu falei de Borré. O Inter vai fazer uma movimentação especial para que esses jogadores estejam na partida de quinta-feira, tá? Todos eles atuaram nesta terça pela data FIFA, pelas seleções de seus países. E vão para o Rio de Janeiro, não vão para Porto Alegre, devem ir para o Rio de Janeiro, onde se encontram lá com a delegação colorada para essa partida importante contra o Vasco da Gama, tá? Eu já falo a respeito da passagem desses jogadores pela data FIFA, mas antes eu quero trazer outro destaque do treinamento, que é o jovem Iago Noal. Eu gravei vídeo sobre ele recentemente aqui no canal, falando sobre o desenvolvimento dele, ele que vem nos últimos dias, nos últimos meses, atuando como um camisa 10 de fato no time sub-20 do Internacional e vem se integrando ao elenco colorado principal. Foi chamado por Roger Machado, esteve nos treinamentos no CT Parque Gigante e vira uma opção para o Roger, quem sabe até para viajar para o Rio de Janeiro, um jogador que desperta muita atenção por ser uma das joias das categorias de base do Internacional, tá? Vamos falar a respeito de data FIFA, tá? Ricardo Matias, que estava pela Seleção Brasileira Sub-20, marcou mais 2 gols, foi na partida amistosa contra o Sub-20 do Vasco da Gama, na Granja Comari. A vitória da seleção brasileira aconteceu por 4-2 e Ricardo Matias, aliás, por 6-0, e Ricardo Matias marcou 2 gols da goleada da seleção brasileira. Foi 9-0 o jogo, tá? E 2 gols foram do Ricardo Matias. Ele foi o artilheiro da seleção brasileira nesse período de treinamentos. Ele marcou 4 gols contra o Fluminense, na vitória aí sim por 6-2. Um gol na vitória por 4-2 sobre o Boa Vista. E agora 2 gols na goleada sobre a equipe sub-20 do Vasco da Gama. Uma sequência impressionante do Ricardo Matias, que foi titular nesse ciclo de treinamentos com a Seleção Brasileira Sub-20 e vira uma peça importante, quem sabe pode ser convocado para Sul-Americano, Mundial Sub-20, que vem por aí, o que poderia valorizar bastante o passe desse jogador e ser importante para o contexto colorado, tá? Mas o grande destaque da data FIFA, sem dúvida nenhuma, foi Ener Valencia. Ele que havia marcado um gol de pênalti na vitória da seleção equatoriana sobre a Bolívia,
uma goleada, inclusive, ele marcou um gol de pênalti, deu 2 assistências nessa partida pela seleção do Equador. Ele foi destaque e resolveu o jogo contra a Colômbia lá na Colômbia. O Valência pega uma bola na intermediária, passa por todo mundo, dribla 2 jogadores, marca um golaço. Um gol de Ener Valência. Um gol que há muito tempo a gente não vê ele marcar com a camisa do Internacional. Um gol na característica do Ener Valência, o que mostra que aos poucos ele está recuperando a confiança. Ele marcou um golaço contra o Flamengo com a camisa do Internacional e agora em 2 jogos pela seleção do Equador, ele tem 2 gols e 2 assistências, o que é muito importante para a recuperação da confiança deste jogador. E isso é muito celebrado no ambiente colorado. Se fala muito que a crise do Valência era de Quito para Porto Alegre. Cara, em Quito ele resolveu os problemas, porque decidiu os últimos 2 jogos da seleção do Equador e com um golaço agora contra a Colômbia e o Equador bem cotado para se classificar para a próxima Copa do Mundo, tá? Por último, eu quero fechar com uma informação a respeito de Gabriel Mercado, tá? Que se aproxima de sua renovação. A informação do pessoal do Globoesporte.com. Gabriel Mercado está em Porto Alegre realizando a sua recuperação da lesão grave que ele teve, né? Uma ruptura de ligamento cruzado anterior no joelho. E ele já está conversando para a sua renovação. E isso deve acontecer. Mais uma temporada de Gabriel Mercado é uma questão protocolar, até porque pela recuperação ele precisa renovar mais um ano de contrato e ele vai fazer isso. O anúncio deve acontecer nos próximos dias. E para fechar, eu convido vocês a assistirem o vídeo que eu gravei na tarde desta terça-feira aqui no canal, falando sobre os processos das categorias de base do Internacional. O Jorge Andrade, que é o diretor executivo da base do Internacional, concedeu uma palestra no evento Interconecta, onde ele explicou vários processos que são adotados pela base colorada, que são muito interessantes de você conhecer e acompanhar. É só ir no vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira aqui no canal e conferir, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Tem Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, retorna o Campeonato Brasileiro. E aí, a gente tá falando de Grêmio versus Juventude. Jogo importantíssimo. Copa do Mundo pro Grêmio. Odd do Grêmio 1.64, empate 4, Juventude tá pagando 5. Joga na KTO, te registra. Lembrando que a KTO é uma casa de apostas proibida para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, porque apostas podem fazer com que tu percas dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!